Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Esse vídeo aqui é um corte, um recorte de uma das lives que eu faço todas as noites e você sabe muito bem aqui no canal. Mas aqui nesse vídeo você vai ver só o relato, enxuto, cortado e editado para você aproveitar só o melhor da história, tá bom? Aproveita e divulga esse vídeo para os seus amigos. Se você já assistiu, reassiste, curte novamente, comenta. Quem sabe você vê um detalhe que você ainda não tinha visto. Aí você me conta e fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Essa live só é possível graças aos membros e apoiadores deste canal que me ajudam pelo Apoia-se ou pelo membros do YouTube. Você que é apoiador e me ajuda a espalhar a palavra Sete Além e também o Detetive Astral, muito obrigado. Torne-se você também um apoiador pelo apoie.c/7além, tá bom? As recompensas estão rolando, algumas demoram mais que as outras por causa da correria, mas a gente vai entregar todas sempre. Tem um relato? Me manda no luciano@setealém.com.br. Não adianta mandar só pelo WhatsApp, ou só pelo Instagram, ou em áudio, ou em vídeo, ou pela coruja Edwiges do Harry Potter, porque eu preciso que esteja por escrito. E, de preferência, no e-mail que eu me organizo. Mas, se quiser mandar de qualquer jeito, manda, eu dou um jeito. Quero agradecer aos administradores do canal, a Ângela, a Ana, a Luísa, Paula, a Célia e o Tiago, que sempre nos apoiam, sempre nos ajudam, sempre estamos ali conversando, falando mal de todo mundo que atrapalha Sete Além, seja nos grupos, seja no canal, etc. E agora eu vou começar o relato. Todo mundo pronto? Vamos lá. Ó o Al Capone falando besteira aqui, ó. Al Capone, você vai ser defenestrado, hein? Toma cuidado. Defenestrado significa jogado pela janela. Rosilane Roque, boa noite, Luciano e todos os participantes. Obrigado. Vamos lá, então. Luciano, meu nome é Rafaela. Pode manter meu nome abertamente. Pode me chamar de Rafaela. Esse é meu nome verdadeiro. Sinceramente, eu não ligo de você divulgá-lo, uma vez que eu estou sendo obrigada a te enviar esse relato. Isso mesmo. Se você puder, por favor, conte esse relato até o dia 24 de maio. É importante. Por favor, também mantenha a dignidade de não divulgar o meu e-mail. Tudo bem, eu não vou divulgar o e-mail dela. O e-mail dela é... Não, tô brincando. Meu nome é Rafaela e aos 24 anos eu tenho vivido uma vida aparentemente comum, porém repleta de sonhos e aspirações. Eu sou uma jovem arquiteta recém-formada que atualmente trabalha em um escritório médio de arquitetura na minha cidade. Meus dias são preenchidos com desenhos técnicos, projetos e reuniões com clientes, em busca de transformar sonhos em realidade. Apesar de eu amar a minha profissão, eu tenho um desejo incontrolável de explorar o mundo, além das fronteiras que eu conheço. Viajar para fora do país é um dos meus maiores sonhos. A cada vez que eu vejo fotos de lugares exóticos e culturas distintas, eu sinto uma vontade intensa de me aventurar por terras desconhecidas, absorver novos conhecimentos e expandir meus horizontes. Espera aí um segundinho só. Lembrando que, como eu falei, a Rafaela me mandou mensagem hoje implorando que eu contasse esse relato, porque ela já tinha pedido que fosse contado até o dia 24 de maio. Por isso, nós fomos obrigados a contar hoje. Entendeu? Apesar de eu amar a minha profissão, eu tenho um desejo incontrolável de explorar o mundo, além das fronteiras que eu conheço. Viajar para fora do país é um dos meus maiores sonhos, como eu já falei, e a cada vez que eu vejo fotos de lugares exóticos e culturas distintas, eu sinto vontade intensa de me aventurar por terras desconhecidas,
absorver novos conhecimentos e expandir meus horizontes. Eu acho que esse meu desejo para ir para outro lugar foi longe demais. E eu vou querer saber a opinião de vocês. Em casa, eu vivo com os meus pais carinhosos e meus dois irmãos mais novos, de 13 e 16 anos. Meu irmão mais novo se chama Gael e o mais velho se chama Henrique. Embora a rotina seja agitada com tantas pessoas ao redor, encontramos maneiras de nos conectarmos e compartilharmos momentos especiais juntos. Sempre tento ser uma figura de apoio para os meus irmãos, ajudando-os com estudos e incentivando-os a perseguir o próprio sonho. Apesar do meu gosto eclético, eu confesso que eu tenho uma queda por música sertaneja e pop, tanto nacional quanto internacional. A melodia envolvente e as letras tocam meu coração. No entanto, como todos têm seus gostos particulares, eu evito assistir a vídeos de internet, principalmente canais no YouTube. Eu confesso que filmes de terror não fazem parte do meu repertório. Eu prefiro histórias que me cativem, despertem emoções e me deixem maravilhada com a criatividade e a imaginação humana. Eu sou viciada em filmes e séries. Quando tenho um tempo livre, eu adoro sair com as minhas amigas. As principais são a Ana Paula, a Cláudia e a Bárbara. Duas delas fizeram faculdade comigo e uma delas é minha amiga de infância, que acabou virando amiga íntima delas também. Elas são a minha fonte de apoio e diversão, e juntas nós compartilhamos risadas, segredos e momentos inesquecíveis. Meu pesadelo horrível e assustador começou numa sexta-feira, como sempre começam os pesadelos horríveis e assustadores. A noite estava agitada e cheia de promessas quando eu saí com essas minhas três melhores amigas, como eu falei, a Ana Paula, a Cláudia e a Bárbara, para uma balada animada. Estávamos empolgadas, prontas para dançar e rir, nos divertir até altas horas. A música pulsante preenchia o ambiente enquanto as luzes coloridas dançavam o ritmo das batidas eletrônicas. Galera, já vão chutando aí no chat o que vocês acham que vai acontecer. Vai ser interessante depois a gente ler a teoria de vocês, depois que eu acabar de contar. E também, quem quiser já dá um printzinho aqui no vídeo e me marca lá no Instagram, @oficial7além, que aí eu vou divulgar essa pessoa e também vou passar a segui-la, tá bom? No início dessa balada que eu estava, correu tudo bem. Dançamos juntas, tiramos várias selfies e celebramos a nossa amizade. No entanto, em um momento inesperado, uma dor de cabeça intensa tomou conta de mim. Era uma dor latejante e avassaladora, como se alguém estivesse batendo em minha cabeça repetidamente. Até derrubei aqui. Eu procurei nas bolsas das minhas amigas junto com elas, mas eu não encontrei nenhum remédio para aliviar a minha dor. Comecei a me preocupar, pois a dor estava se tornando insuportável e eu queria aproveitar a noite ao máximo, apesar de ter bebido pouco. Eu tinha receio de tomar um analgésico desconhecido e misturar com a bebida alcoólica talvez não fosse uma boa ideia. Isso poderia piorar a minha condição. Eu decidi que eu precisava de um momento de descanso e alívio, então eu me afastei um pouco da pista de dança e segui até o lounge. Ali, no lounge, eu encontrei um ambiente mais tranquilo, mais iluminado. Havia luzes suaves, com sofás confortáveis e tons mais relaxantes. A música ambiente era mais suave também, criando uma atmosfera bem tranquila. Afundei em um dos sofás, na verdade era um puff.
Eu deixei meu corpo se acomodar e tentei encontrar conforto na posição correta. Fechei meus olhos, respirei fundo para acalmar a minha mente e aliviar a dor que atormentava. As batidas da música pareciam distantes à medida em que eu me entregava à tranquilidade daquele momento. Enquanto eu descansava, eu podia ouvir a voz abafada das minhas amigas ao longe, conversando e rindo. Elas prometeram ficar por mais 20 minutos para consumir o mínimo da comanda do bar antes de me encontrarem no lounge e irmos embora juntas. Eu senti uma mistura de gratidão por sua compreensão e uma pitada de ansiedade, esperando que o tempo passasse rápido e que logo estivéssemos a caminho de casa para eu poder descansar. A minha cabeça estava explodindo. Enquanto aguardava, minha mente divagava. Eu refleti sobre a noite que tivemos, risadas compartilhadas, histórias que contamos. Eu pensei sobre o futuro, sobre meus sonhos e de viajar para o exterior e sobre as possibilidades que a vida reservava para mim no futuro. Apesar da dor, eu mantive a esperança que tudo estaria bem logo. Enquanto eu relaxava no lounge, mergulhada em pensamentos e na tentativa de aliviar minha dor, eu sabia que eu tinha ao meu lado três amigas incríveis. E nesse momento de pausa e reflexão, eu aguardei a chegada delas para podermos ir embora, mas nada delas virem. Deitada no puff verde, eu senti a suavidade do estofado, fechei os olhos lentamente, deixando-me levar pela melodia que ainda ecoava nos meus ouvidos. No lounge, a música que tocava era uma música nacional muito bonita, embalada por batidas eletrônicas. É uma música que eu adoro, cantada por uma mulher de voz doce. A letra é bem conhecida por todos e tem um trecho que eu juro, Luciano, se eu tivesse prestado atenção, eu teria entendido o que me aconteceria. A letra tinha um trecho que dizia assim: na asa do amor, a alma flutua, no fim do mundo imerso. Cada salto a dor perpetua, a escolha de outro universo. Ver o mal como um grande bem, ela me leva para. Não sei se eu entendi a última palavra. Apesar das intenções, das intensas repetições, eu acreditei ter ouvido Santarém, Salém, Belém, tudo menos o que eu ouvi de verdade. Por isso, eu repito a letra para você, Luciano. Na asa do amor, a alma flutua, no fim do mundo imerso. Cada salto, a dor perpetua a escolha de outro universo. Ver o mal como um grande bem. Ela me leva para. Bom, enquanto eu tentava mergulhar na melodia e deixar a minha mente vagar, uma sensação estranha tomou conta de mim. Tontura me envolveu como se o ambiente ao redor tivesse girando. Um zumbido alto e incômodo ecoou nos meus ouvidos, interrompendo a harmonia sonora que antes me envolvia. Eu ouvi a voz de um homem, uma voz grave, profunda e bonita. Essa voz falou assim: aperte a minha mão. Quando a música de repente parou, o zumbido também desapareceu e a dor da minha cabeça parou imediatamente. E ficou um silêncio desconcertante no ar. Eu abri os olhos devagar, ainda um pouco atordoada pela experiência, e eu me deparei com uma moça em pé diante de mim, uma moça bonita. Ela parecia preocupada, a expressão dela transmitia urgência. Eu senti um cutucão no joelho, e era essa moça mesmo, e ela falou com uma voz suave, porém urgente.
falou assim: olha, suas amigas estão te esperando lá fora, elas já pagaram a conta. O carro está parado bem em frente aqui. Não pode parar lá, é proibido. Você tem que ir encontrar com elas. Eu me levantei rapidamente da poltrona, sentindo meu corpo ainda dolorido e minha mente ainda tonta e desorientada pela experiência. Olhei em volta, estava tudo normal. A moça, com um olhar preocupado, ainda ficou me mandando ir mais rápido para que as minhas amigas tirassem logo o carro de frente da balada. Eu agradeci a ela com um sorriso leve, mesmo que o meu rosto ainda mostrasse sinais de confusão. Enquanto a moça me guiava em direção à saída do lounge, espera um pouquinho só. Enquanto a moça me guiava para a saída do lounge, a sensação que algo estranho tinha acontecido pairava no ar. Minhas amigas, peraí, minhas amigas estavam preocupadas com a minha demora, provavelmente. Elas estavam esperando por mim no carro, ansiosas para partirmos com segurança para casa. Eu deixei para trás aquele puff fofo e verde e permiti que ela me mostrasse onde era a saída lá por cima pela área do lounge. Ao sair do lounge, eu vi na rua o carro das minhas amigas, o carro de Bárbara. Assim que me deparei com o carro, ele estava parado em frente à balada com o pisca-alerta ligado. Uma visão que me trouxe um enorme alívio. Eu corri em direção ao veículo enquanto outros carros buzinavam e estava aquela bagunça. Eu abri a porta de trás e entrei com urgência. No entanto, assim que eu entrei no carro, eu fui tomada por uma cena que me deixou perplexa. As pessoas que eu acreditava serem minhas amigas, Ana Paula, Cláudia e Bárbara, estavam completamente diferentes. Suas aparências haviam mudado drasticamente. Cabelo, pele, roupa, altura, peso, etnia, tudo mudado. Vozes. Elas continuavam lindas, mas eram outras meninas. Eu perguntei quem elas eram e por que elas estavam no carro da Bárbara. Elas riram. Eu tentei sair do carro, mas a motorista arrancou com o carro rapidinho. E eu comecei a gritar para ela parar o carro, que ela estava roubando o carro de uma pessoa que não era dela, não era ela. As outras duas moças começaram a tentar me acalmar e falavam assim para mim: Você tá bem, Renata? Fica calma, Renata. Eu perguntei: Quem é Renata? Afinal, eu me chamo Rafaela. Mesmo assim, elas falavam assim: Renata, calma, você não tá bem ainda. Você ficou com dor de cabeça. Calma, relaxa que você vai melhorar. Eu comecei a chorar e elas me levaram para casa. Elas se chamavam Luísa, Marcela e Camila. A minha frustração aumentou ainda mais quando eu percebi. Espera um pouquinho. Quando eu percebi que elas não estavam compreendendo a gravidade da situação. As minhas palavras ecoavam no carro, em meio a um clima de desconforto e confusão por parte delas. Aos poucos, elas começaram a perceber que algo realmente estava errado. Seus olhares mudaram de incredulidade para preocupação genuína. Bom, durante o trajeto, o carro se movendo pelas ruas iluminadas, a inquietação tomou conta de mim. A minha mente fervilhava de questionamentos, tentando encontrar explicações para aquela estranha reviravolta na minha realidade. O medo e a angústia misturavam-se dentro de mim enquanto eu lutava para encontrar uma resposta lógica para o que estava acontecendo.
O que vocês fariam? Chegamos até minha casa. Um misto de alívio e ansiedade inundou meu ser, porque agora estava diante do próximo passo, buscar respostas para compreender o que tinha acontecido. Por que a identidade das minhas amigas tinha mudado? O carro continuava o mesmo, mas a aparência e os nomes eram outros. Elas me deixaram em frente à minha casa, o coração acelerado ainda ecoava no meu peito, assim como a confusão e o desamparo me dominaram quando eu olhei para minha casa e o número dela era 181. Mas eu sempre morei no número 160. A cortina da janela da sala também estava diferente, parecia mais escura que o normal. Um minuto depois, uma mulher saiu pela porta, caminhando acelerado na minha direção. Seus olhos mostravam preocupação, mas eu não a reconhecia. Quem era essa mulher? Por que ela se aproximava de mim com tanta familiaridade? A mulher se apresentou como a minha mãe, afirmando que uma amiga havia enviado uma mensagem pelo celular dizendo que eu estava passando mal, estava tendo algum tipo de delírio. Minha mãe, ou melhor, aquela mulher, estava preocupada, porque ela dizia que eu estava num estado de choque, incapaz de compreender o que estava acontecendo à minha volta. Relutantemente, eu permiti que ela me conduzisse para dentro da casa que era muito parecida com a minha, mas não era a minha. Quando eu entrei, eu me deparei com uma realidade pior. Meus pais estavam trocados mesmo, estavam diferentes, eles possuíam rostos e nomes diferentes. Eles eram estranhos para mim. Não era só a minha mãe, mas meu pai também. O ambiente familiar estava irreconhecível. E até os meus irmãos, eles tinham passado por mudanças. Em vez de dois meninos, havia agora um menino e uma menina, com idades diferentes das que eu me recordava. E outros nomes, claro. Eles pareciam mais novos e os rostos completamente diferentes dos meus irmãos. A magnitude dessa transformação me atingiu tão em cheio. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui, peraí que eu tenho que ligar, vai acabar a bateria do Note. Espera um pouquinho só. Fiquem aqui com a parede enquanto eu já volto. Pronto. Voltei. Deixa eu ver se está tudo nos conformes, bonitinho. Pronto, vamos lá, continuando. A magnitude da transformação me atingiu em cheio e a angústia transbordou em lágrimas e gritos desesperados da minha parte. A minha mente estava num turbilhão de questionamento e eu tentava entender a realidade. Claro, a minha mãe, ou melhor, aquela mulher em seu desespero diante da minha reação, procurou uma solução rápida. O que ela fez? Ela me entregou um pequeno comprimido e disse: toma isso aqui que você vai descansar e amanhã vai estar tudo melhor. Amanhã vai estar tudo mais claro para você. Perdida e vulnerável, eu aceitei aquele remédio, porque aquela mulher, a minha mãe, parecia ser uma pessoa carinhosa. Eu tomei o comprimido. Minutos depois, eu senti uma onda de sonolência se espalhar pelo meu corpo e acabei adormecendo. Antes de me entregar completamente ao sono, eu rezei para Deus que tudo estivesse normal no dia seguinte. Então eu mergulhei no sono, deixando para trás aquele mundo absurdo onde eu estava e já tendo a certeza de que eu acordaria tranquila no dia seguinte. Quando eu despertei na manhã seguinte, tcharam! Com esperança de que tudo tinha voltado ao normal,
eu tive a triste constatação de que o mundo ao meu redor continuava bizarro. Eu engoli seco, respirando fundo, enquanto eu fingia que estava tudo bem, mesmo sabendo que não estava. O meu quarto estava estranho, Luciano. A minha cama, minhas roupas, nada era comum para mim. Era tudo de outra pessoa. Eu peguei o meu celular, ou melhor, o celular da Renata, e comecei a explorar o que havia lá. Havia fotos que eu nunca tinha tirado e preenchiam toda a galeria. Contatos de pessoas desconhecidas preenchiam a minha lista telefônica. E conversas que eu nunca havia participado surgiam nas mensagens de WhatsApp. Cada descoberta só aumentava a minha perplexidade e a sensação de estar em um universo paralelo. Durante todo o sábado e domingo, meu olhar percorreu a tela da televisão, que exibia programas curiosos e estranhos. Os rostos e nomes dos programas eram ridículos e os apresentadores eram feios e desconhecidos para mim, assim como os enredos absurdos que preenchiam o conteúdo televisivo. Que emissoras bizarras eram aquelas? Cada minuto passado diante da tela só reforçava a ideia de que aquele não era o mundo em que eu nasci e cresci. Para piorar, mexendo nas minhas coisas no quarto, eu vi que eu era formada em veterinária. Isso mesmo, algo que um dia eu até cogitei estudar na infância, mas depois eu me apaixonei por arquitetura. E agora? Eu não fazia a mínima ideia do trabalho de um veterinário. No espelho, eu me reconhecia. Eu tinha a mesma aparência de sempre, nada de diferente. Porém, eu notava que todo o resto do universo não era conhecido por mim. Na segunda-feira, eu decidi enfrentar o desafio de ir até a clínica veterinária, onde supostamente eu trabalhava. Entretanto, ao chegar lá, eu fui assolada pela cruel realidade de que eu não sabia fazer absolutamente nada relacionado ao ofício de veterinário. A minha mente estava em branco em relação a isso, eu não conhecia nada dos procedimentos. Uma curiosidade, Luciano: os animais perceberam que eu era a Rafaela e não Renata, porque os cães não aceitaram o meu toque e os gatos se eriçavam perto de mim. Para evitar mais constrangimentos e questionamentos, eu fingi que eu estava passando mal no trabalho e retornei para casa, pois eu não sabia nem o nome dos meus colegas na clínica, nem o nome do meu chefe e nem os procedimentos. O trajeto de volta para casa foi permeado por uma sensação de perda e desorientação, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Quando eu cruzei a porta de casa, eu permiti que as lágrimas escorressem livremente pelo meu rosto. Fiquei frustrada, angustiada e tive a sensação de estar perdida, envolvida em alguma coisa absurda, algo que eu tenho certeza que quase ninguém sentiu na vida. É o pior tipo de sensação de perda. Eu precisava encontrar respostas, Luciano. Eu estava obcecada em voltar para o meu mundo, afinal, se eu tinha vindo, eu poderia retornar. Como eu faria para recuperar a minha vida? Eu queria minha mãe, queria meu pai, meus irmãos, minhas amigas. Onde eles estariam? Onde eu estava? Será que a Rafaela. Não, será que a Renata estava no lugar da Rafaela, vivendo na Terra? Que terrível pesadelo era aquele? Será que eu estava morta? Será que eu estava louca e teria. E aquele era o meu mundo normal e eu que estava louca? Bom, eu vasculhei as minhas redes sociais, ou melhor, as redes sociais da Renata.
em busca de pistas, ansiando encontrar algo que eu pudesse resgatar. Olha que interessante agora, galera. Se segura aí. As redes sociais daquele mundo eram diferentes, eram estranhas e bizarras. Não eram bonitas, não eram organizadas e não eram úteis como eu estava acostumada. Foi então que eu me deparei com um aplicativo que eu também usava na Terra. Além do WhatsApp, que eu também usava, lá também tinha o Telegram. Eu fiz uma busca de grupos que falavam de universo paralelo, de mundos paralelos, de realidade paralela, esse tipo de coisa. Eu passei uma tarde inteira procurando e eu encontrei um grupo em especial onde pessoas haviam compartilhado experiências exatamente como a minha. Eles se lembravam exatamente do mesmo mundo que eu. O mundo que agora parecia ter desaparecido da nossa frente. Eles tinham a mesma memória das músicas, dos filmes, das redes sociais, dos streamings, dos programas de domingo e tudo mais que eu também me lembrava. Eles eram como eu. Quando eu entrei nesse grupo, uma sensação de alívio se misturou à esperança. Finalmente, eu tinha encontrado pessoas que entendiam o que eu estava vivenciando. Porém, para minha tristeza, eu percebi que as mensagens eram antigas. Eram mensagens de mais de 6 meses atrás. Não havia nenhuma nova interação. Na verdade, algumas interações tinham 4 meses de diferença, apenas isso. Minhas perguntas ficaram sem resposta, ecoando no vazio digital. Isso mesmo, eu mandei várias perguntas nesse grupo. Gente, vocês podem falar comigo? Pessoal, estou passando pelo mesmo problema. Eu me lembro de tudo isso que vocês estão falando. Alguém pode me ajudar? Vocês já voltaram para o nosso mundo? Como fazemos para voltar? Mas ninguém me respondeu nada. 2 horas depois, eu recebi uma mensagem privada. Um membro daquele grupo me chamou no privado, no particular, e disse para eu ficar quieta. Ele falou assim: fica quieta, não fica falando no grupo, ou ele vai te encontrar. Finge que tá tudo bem, ou ele vai aparecer e vai te ferrar. Suas palavras eram enigmáticas e carregadas de medo. Eu tentei perguntar quem era ele, mas o rapaz me bloqueou. Uma sensação arrepiante percorreu a minha espinha e a urgência de entender quem era ele. Por que eu deveria me calar? Será que eu estava colocando a minha segurança em risco? O turbilhão de dúvidas me envolveu, deixando ainda mais insegura sobre qual caminho seguir, tentando entender. Enquanto eu estava deitada na cama, com os pensamentos confusos e tentando entender quem poderia ser ele, eu pensava sobre a difícil tarefa de pedir demissão da clínica veterinária e de como eu poderia encontrar um caminho de volta para o meu mundo, o mundo que eu pertencia. A insegurança rondava cada pensamento, uma vez que nem eu mesmo possuía o diploma de arquitetura, que era o meu diploma normal. Eu teria que pedir demissão da clínica e procurar emprego em algo que eu sabia fazer, mas eu não era diplomada. Foi então que a minha mãe entrou no quarto, a minha mãe daquele mundo, trazendo com ela uma notícia intrigante. Ela falou que tinha um homem querendo falar comigo lá na sala. Ela falou com tranquilidade, como se eu já conhecesse o homem. Ela disse:
O bonitão tá lá embaixo. Eu pensei, bom, é melhor eu ir ver quem é esse bonitão, né? Eu desci, fui até a sala e os meus olhos se encontraram com um homem alto, bonito e mais velho, cuja presença transmitia uma aura de segurança e sabedoria. Ele parecia muito inteligente, muito misterioso e também bem-humorado. Seu cabelo era lindo e ele tinha uma barba encantadora. Não sei, algo nele era mágico e especial. Tudo que eu conversei com ele, Luciano, está gravado na minha mente. Eu me lembro letra por letra. É algum tipo de efeito sobrenatural da minha conversa com ele. Por isso, o diálogo que eu vou escrever nesse e-mail aconteceu exatamente assim. Bom, antes disso, minha mãe me deixou sozinha com ele na sala. Eu estranhei e pensei: provavelmente esse homem é conhecido da minha família, conhecido da Renata. Porém, o homem pareceu que leu meu pensamento, porque ele respondeu com aquela voz linda: não, ela não me conhece, mas eu fiz com que ela nos deixasse a sós. Vem comigo. Eu não fui. Perguntei quem ele era, qual era o nome dele, e ele respondeu: não é importante saber isso agora. É importante quem você é. Você é Rafaela ou é Renata? Vem comigo. Só de ouvir o meu nome verdadeiro, eu já me animei e saí de casa com ele. Nós fomos dar uma volta no quarteirão. Ele andava devagar na rua e o clima da noite ficava mais agradável perto dele. As pessoas olhavam para ele na rua com admiração. Pareciam reconhecê-lo, mas elas não sabiam de onde. Então ele falou assim: eu só vim porque você ficou fazendo perguntas no grupo de Telegram. Eu gelei de medo. Ele era o tal cara. Ele era ele. Ou melhor, quem era ele? Como sabia onde eu morava? Como sabia meu nome verdadeiro? E como veio tão rápido? Ele, novamente, pareceu ler meus pensamentos, porque ele respondeu: eu vi que você ainda está em dúvida, por isso eu vim te encontrar. Meu nome é Orias Marques e eu sou aquele que te trouxe para esse mundo. Eu não entendi nada que esse tal Orias falou, porém ele continuou falando. Eu não te trouxe ontem. Você já está aqui há anos, mas você deve ter esquecido. Deve ter acontecido alguma coisa que fez você lembrar de ontem para hoje, ou de sexta-feira para sábado. Porém, você já estava acostumada com esse mundo, já estava ambientada. Eu não podia aceitar que aquele era o cara que tinha destruído a minha vida, me roubado da terra e me trazido para aquele mundo bizarro e estranho. Então eu falei: me leva de volta, moço, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar aqui. Quero a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Orias sorriu e disse: mas você tá com uma vida boa, não tá? Pais legais, irmão, emprego. Por que você quer voltar? Eu comecei a gritar, Luciano, desesperada, como uma louca. Eu queria voltar e ele podia me mandar de volta. Então eu gritei, eu urrei, eu implorei. E aí o Orias falou assim: tá bom, vamos com calma. O Orias parou de andar e eu parei também. Ele entrou no quintal de um vizinho, foi até o registro de água, ligou a torneira e encheu a mão de água e jogou a água na minha cara.
E eu fechei os olhos e me limpei. Quando eu terminei de tirar a água da minha cara e olhei, eu não estava mais naquele mundo. Mas eu também não estava onde eu queria estar. Eu estava em um deserto horrível. Um deserto feito de areia cinza e vermelha. O céu era totalmente preto, cheio de nuvens, com trovões vermelhos no céu. Era frio, fazia um frio imenso e era terrível. Ventava demais e o cheiro era horrível. Eu caí de joelhos no chão, gritei, chorando e perguntei: onde a gente tá? Por que você me trouxe aqui? E ele falou: vamos até aquele monte de pedra e eu te explico. Eu olhei ao longe e tinha um monte de pedra. E eu não fui. Eu não conseguia me levantar de raiva. Aquilo era um pesadelo. Eu achei que eu estava morta. Eu parei de andar com ele e fiquei lá no chão. O cheiro do ar parecia envenenado. E eu gritei para o Orias: me leva para casa, me leva para minha família, meu mundo, seu filho da. Então Orias falou: é sério, vamos até aquele monte de pedra, vem comigo. Eu gritei de novo, o Orias pareceu bravo. Então, o mundo todo girou num turbilhão, eu fiquei tonta e em segundos eu me vi na minha casa verdadeira. Só que eu estava lá com Orias. Meus pais e os meus irmãos estavam na sala, meus pais verdadeiros e meus irmãos verdadeiros. Só que eles não estavam me vendo. Era como se eu e o Orias fôssemos fantasmas. Então eu falei: por que eles não estão me vendo? E o Orias disse: porque você não está aqui. Espere e ouça. Meus pais começaram a conversar sobre mim. Ah, será que a Rafaela está bem? Ah, ela foi para a balada com as amigas. Então eu entendi que aquele era o dia em que eu tinha ido para a balada, a sexta-feira. E aquela era a noite dos meus pais com os meus irmãos em casa, sem mim. Então, do nada, absolutamente do nada, o chão começou a tremer e rachar. As luzes da minha casa se apagaram. Meus pais começaram a gritar e meus irmãos também. E começaram a cair pedras do tamanho de bolas de tênis, cair do céu, furando o teto e caindo na sala. Eram pequenos pedaços de alguma coisa incandescente. Começou a cair e atingir os meus parentes. Do nada, criaturas parecidas com seres humanos, mas com a pele ressecada e olhos amarelos, começaram a surgir nos cômodos da minha casa e atacaram os meus pais. Rasgaram eles vivos e eu assisti tudo. Arrancaram as peles dos meus irmãos, com eles vivos gritando. Eu assisti aquilo, comecei a gritar, desesperada, e corri para a rua. Quando eu cheguei na rua, eu vi que o mesmo estava acontecendo com o mundo todo. Portais estavam se abrindo e seres horríveis estavam chegando, invadindo as casas, atacando as pessoas, enquanto pedras caíam do céu. E Orias falou: você está vendo? Seu mundo já acabou. Na verdade, eu acabei com o seu mundo, porque para mim ele era apenas uma mansão a mais. Eu não entendi nada. Eu caí novamente no chão e fiquei gritando e xingando Orias, dizendo que era mentira, que aquilo era um pesadelo. Então ele me levou de volta para o deserto cinza. No deserto cinza, eu gritei: por que você não me matou? Por que não me deixou lá para morrer também?
Ele apontou para o monte de pedra e eu vi. Não era um monte de pedra. Era um puff verde, todo queimado e destruído. Em cima desse puff, eu vi uma Rafaela. Eu me vi toda quebrada, arrebentada, sem alguns membros, com parte do crânio afundado, com o puff derretido em cima da pele, praticamente em carne viva, sem cabelos e nua. E eu fiquei me observando em cima daquele puff incandescente, sofrendo. E eu vi um Orias, todo charmoso e lindo, se aproximando dela, agachando, pegando na mão dela e dizendo: Rafaela, você quer que eu te salve? Eu posso te levar para outro mundo, um mundo um pouco pior que o seu, mas que vai durar um pouquinho mais de tempo. Você não vai lembrar nada desse mundo aqui, vai ter outro nome. Quer? Se quiser, e se estiver me ouvindo, aperta a minha mão. Então, aquela Rafaela, aquela daquele mundo, que era eu, na verdade, apertou a mão dele. Quando eu vi aquilo, eu entendi e eu comecei a chorar. Então Urias me abraçou. O cheiro dele era incrível. E ele disse: Shh, tá tudo bem, não há de ser nada. Em um segundo, eu já estava de novo no meu quarto, o quarto da Renata, que hoje é o meu quarto. Então Urias falou: Renata, que antes se chamava Rafaela, eu fiz um favor para você. Eu te salvei daquele mundo que eu mesmo destruí. E agora você me pagará com 3 favores. O primeiro favor é levar essa caixinha para o padre de uma igreja, que eu vou lhe passar o endereço. O segundo favor é escrever tudo o que você lembra que te aconteceu e divulgar. Você pode fazer um livro, pode fazer um e-book ou pode contar na internet, faça como você quiser. Você tem até 24 de maio de 2023 para fazer isso. Se você for contar na internet, saiba que internet é o nome que as pessoas desse mundo dão para a rede mundial deles de computadores, que é uma rede péssima, é uma rede muito mais lenta e poluída do que a do seu mundo, mas ela serve. E o terceiro favor que você vai me fazer é o seguinte. Então, Orias me contou qual seria o terceiro favor que eu não posso revelar ainda, porque eu ainda não fiz e eu não sei se terei coragem de fazer, pois é terrível e todos ficarão sabendo. Se bem que ele disse que se eu não fizer, ele vai se enjoar desse mundo que eu estou e poderá fazer com ele a mesma coisa que ele fez com o meu. Que esse mundo, para ele, é apenas uma mansão. Até mais, Luciana. Rafaela, ou melhor, Renata. Aí ela pôs um PS, ela pôs PS. Como vocês conseguem assistir Netflix? Como conseguem usar Instagram, Facebook, YouTuber, Twitter? Essas redes porcas desse seu mundo são péssimas. E esse foi o relato da Rafaela, ou melhor, da Renata,